Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 10 de fevereiro. Hoje é dia de Santa Escolástica. E o Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição. Lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai e mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar são corban, isto é, oferta sagrada, vós não deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes e fazeis muitas outras coisas desse gênero. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, 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 e Jesus já começa a semana dando sapatada nos fariseus, obão, já ouviu aquele ditado que se você não teve o que dizer, fica de boca fechada? É melhor do que falar bobagem. É a oportunidade que os fariseus perderam aqui, de ficar de boca calada, fechada. O próprio Evangelho já explica. Por cumprirem um rito ou uma tradição humana, ao criado da cabeça deles, eles questionam Jesus. Se eles entendessem quem era Jesus, eles não fariam esse questionamento, né? Porque está diante deles aquele para quem toda purificação se volta, para quem toda oferta, toda a nossa vida se volta. Mas eles não entendem e não veem Jesus desta forma. Veem Jesus como como um simples homem, pregador do Evangelho. Por isso questionam, por que o teu mestre não cumpre as leis que nós criamos? E Jesus vai, já que eles querem falar de lei, já que vocês querem falar de lei, vamos lá nos mandamentos, onde está a lei, que não é a lei criada por vocês, não são as leis humanas, mas as leis do Pai, as leis de Deus. Diante das leis de Deus, vocês, ao invés de cumpri-las, vocês preferem afirmar ou colocar sobre a lei, vocês preferem colocar sobre ela as leis de vocês, adaptando segundo aquilo que pensaram, por conveniência, da maneira como ficar melhor para vocês, hipócritas. E aí ele começa a dar sapatada, meus queridos. Olhemos com carinho esta mensagem. Leis são importantes para reger, para organizar, e elas estão presentes em todos os lugares. Se nós saímos, a partir do momento que saímos de casa, nós temos, dentro da nossa própria casa, existem regras que precisam ser cumpridas para o bom andamento ali, principalmente se a família for maior, né? É mais necessário ainda. Quando nós saímos de casa, existem leis que nós precisamos cumprir.
é aquilo que rege a sociedade. Então, eu não posso fazer aquilo que eu quiser na rua, com quem eu quiser, me portar da maneira como eu quiser. Não. Ao entrar num veículo, por exemplo, no trânsito, existem leis para organizar o trânsito. Ao entrar em um determinado lugar, seja instituição, seja o que for, ao entrar ali, cada lugar onde eu entrar, existem regras, ou dependendo do lugar, leis, que eu preciso obedecer para que tudo caminhe em conformidade, tudo dê certo, tudo flua. Na igreja existem normas, regras, doutrina e na religião cristã a lei de Deus para nós cumprirmos. Então não caminhamos ou vivemos como nós queremos. E aí qual a reflexão? Se às vezes nós não estamos também criando rigorismos, leis nossas que não tem nada a ver com aquilo que é de Deus e focando naquilo que é nosso e desnecessário, esquecendo de viver e de cumprir a lei, o que manda o mandamento. É só olharmos o primeiro. Se nós conseguirmos cumprir o primeiro mandamento, nós já teremos dado um passo largo na direção de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Não existem rigorismos, nada. Nós vamos focar naquilo que é o essencial, segundo o mandamento, vivendo o mandamento primeiro. Então, muitos de nós, muitas vezes, deixa de ajudar alguém que está precisando, tendo condições de ajudar, deixa de ajudar alguém que está precisando por causa das leis que nós criamos. Você encontra alguém necessitado, precisando de ajuda, às vezes você deixa de ajudar aquela pessoa com um texto na mão, tendo condições de ajudar. Com um texto na mão, você deixa de fazer. Deixa de ajudar porque você está atrasado para ir para a igreja. Acabou de sair da missa, se depara com uma situação em que você pode fazer, pode ajudar, mas você se recusa e não faz. Isso é o que Jesus está questionando. As leis humanas que são criadas e colocadas como necessidade de serem vividas, mas são sobrepostas sobre a lei de Deus, e isso não pode acontecer. Para nós, cristãos, o que prevalece é a lei de Deus, e todos nós que nos dizemos de Deus, nós estamos isentos. Todos nós precisamos viver, não por um rigorismo, simplesmente por cumprir a lei, mas porque nós amamos a Deus e amando, nós queremos caminhar todos juntos, de forma ordenada, para que tudo flua, tudo aconteça segundo o querer de Deus. Possamos olhar para a nossa vida e observar como que nós temos caminhado, se estamos aí com rigorismos, criando leis que são nossas e colocando-as à frente na nossa vida e esquecendo daquilo que é o mais importante, que é Deus e que são os mandamentos de Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.